Olá, meu nome é Kênia e hoje eu vou estar apresentando para vocês um sistema de pasteurização proposto na disciplina de automação industrial. Então, foi proposto que os códigos, tanto o principal e a animação, estivessem separados e também depois na visualização ter a explicação em si de como foi feito. Então, mostrando primeiro aqui, né, as nossas variáveis. Aqui as variáveis de entrada que nós temos, principalmente os sensores, né? Então, sensor de 1 a 4, nós temos os botões aqui de Start e Stop, que vão controlar em si o processo, né? Nós temos o nosso motor, M1, o sistema de aquecimento, o R1, o de ventilação, o como o V1, a nossa lâmpada, que vai estar mostrando se o processo está acontecendo ou não, se está ligado ou não. Nós temos o nosso trigger aqui, que vai dar início ao processo. Nós temos aqui dois timers, que vão determinar ali o momento, quanto tempo realmente vai ficar no sistema de refrigeração, no sistema de aquecimento e ventilação. Nós vamos utilizar dois resets também aqui para auxiliar no processo do timer em si. Então, olhando aqui o código, nós temos aqui o trigger, que o que vai realmente setar, o que vai iniciar esse processo vai ser o motor 1. Esse trigger que a gente vai estar utilizando aqui é um F-trigger, que se vocês olharem aqui na biblioteca, né, Standard, nós temos aqui o trigger. Então, aqui o que vai estar, né, determinando o funcionamento dele, ele é ele observa a descida, né? Então, aqui nós vamos ter, em conjunto com o motor. Nos timers, aqui, a gente tem o primeiro, que é de 3 segundos, que é o sistema de aquecimento, e o segundo, que vai ser o sistema de ventilação. Então, aqui, o que a gente vai estar utilizando vai ser o reset. Então, por que a gente vai estar colocando ele, né? Ele vai estar observando os nossos sensores, o de cada processo. Também, no caso, ele vai estar ligando, né? Se tiver o sensor, se a lâmpada estiver ligada, que é realmente quando o sistema está funcionando, se o trigger ali também tiver já dado, né, o sinal. E os nossos resets vão ser o sensor 4, que é o último sensor que vai estar na caixa quando o processo finaliza mesmo, ou o stop, que vai estar oficialmente finalizando a partir do momento que a gente aperta no botão. Então, a gente tem aqui para o primeiro, que é o sistema de aquecimento, e o segundo, que vai estar sentindo o sensor 3, o trigger, a lâmpada e também o timer do sistema de aquecimento. Então, a partir do momento que ele estourou, ele segue para o próximo processo, que é o do sensor 3. E aqui permanecem os nossos resets como o sensor 4 e o stop. Então, aqui nós determinamos, né, que o nosso R1 vai ser esse reset, então com todo esse processo aqui, enquanto, né, ele não estourar, ele vai estar aqui mantendo o processo. Enquanto não estourar também aqui o timer dele, ele mantém. Então, do programa em si, do sistema em si. Então, a partir do momento que a gente dá o start no processo, ele vai ligar a lâmpada, avisando que começou. E também, né, fica aqui determinado que isso acontece enquanto não apertarmos o stop. Então, também foi determinado que o sistema só vai ligar, o motor só inicia se sentir no sensor 1 a peça. Então, nós temos uma peça ali que vai estar andando na esteira. Então, se sentir no sensor 1, ele vai ligar o motor. Então, a gente determina aqui que ele só vai ligar se sentir a peça. No caso aqui, a gente também determina que ele não vai estar, no caso ele vai estar ligado, né? Se não tiver estourado o sensor, se não tiver no outro sensor ainda, se o sensor 4 também, todos esses processos, né, que a gente vai ver ao longo da animação.
A mesma coisa aqui, ele determina as paradas, né, com relação aos sensores. Então, enquanto ele não tiver estourado, né, o timer, tanto desse primeiro quanto depois do segundo de ventilação, ele vai manter o motor parado. Então, ele só vai parar quando tiver nos sensores 2 e 3. Aqui no caso, a gente finaliza o código apontando, né? Apertei no stop. Eu quero parar tudo, todo o processo, né? Então aqui a gente vai desligar tanto o motor, os sistemas, né? Ali dá o reset mesmo, nos nossos timers, em todo o processo, e a lâmpada também desliga. Então, olhando agora a animação. Então, a gente vai ter duas variáveis aqui, além das que a gente já apontou no programa principal. A nossa posição X, que vai determinar realmente o deslocamento ali daquela peça, ou também a parte da esteira, né? Então, a gente determina que a posição inicial dela é 0. E também a nossa velocidade, que vai ser com relação à esteira também, né? Que vai ser esse movimento da peça. Ela que vai possibilitar esse movimento. Então aqui a gente já inicia colocando o que vai resetar essa simulação. Então, a partir do momento que a gente aperta o stop, ele tem que finalizar o processo todo e também retornar essa peça à posição inicial. Ela tem que dar a possibilidade ao novo ciclo. Então aqui a gente determina que quando apertar, ela volta para o início do processo. Para iniciar esse ciclo, então, a partir do momento que liga o sensor, o motor, que no caso foi ali no sensor 1, ele vai pegar a posição X, que a gente já determinou como 0, né, a inicial. Então ela vai pegar isso e vai ficar somando aqui, mais 2, nesse loop aqui, para ter esse movimento na esteira. Então aqui para baixo, a gente vai estar determinando os limites, né, no espaço de X para cada sensor. Então, em que limite a peça deve estar para o sensor ser acionado. Então, para os primeiros aqui, para o sensor 1, para o sensor 2, a gente vai estar determinando bem certinho. Lembrando que para o sensor 2 e para o sensor 3, a gente vai ter aquela questão do timer. Então, ele vai entrar no limite, vai ficar o tempo que a gente determinou, e também depois ele retorna, né, no processo e tudo, até que ele chega realmente na nossa caixa. Então agora para a animação, eu já dei o iniciar aqui, né, o login na nossa simulação. Importante que vocês coloquem em simulação para que não tenha a necessidade realmente de ligar outros parâmetros, outros sistemas aqui dentro. Então a simulação permite que a gente não tenha que ligar nada no computador, na CPU em si. Então aqui vou dar o start na simulação. Então, pessoal, eu já coloquei aqui a nossa peça no sensor 1. Então, vocês podem ver que ele já está ligado aqui, apontando que tem essa peça. Eu não dei o start no processo, então ele só está sentindo, né, a presença dessa peça. Então, aqui está o sensor 1, sensor 2, que vai estar ligando esse processo de aquecimento. Aqui o sensor 3, que vai estar ligando o sistema de ventilação. E aqui a nossa caixa, que vai ser aqui o sensor 4, que vai determinar se chegou ao final do processo. Aqui, no caso, o motor, ele vai estar ligando somente se sentir a peça. Então, vou dar o start aqui. Aqui nos botões, né, eu determinei ele como tapper, por conta do processo em si, do código. Se a gente colocasse ali a configuração como toggler, ele ia manter o start, o stop ligado, então não ia possibilitar o processo de reset, de realmente reiniciar todo o processo. Então vou dar o start aqui, a lâmpada já liga, avisando que o processo está acontecendo. Então ele já entrou ali no primeiro sensor, no segundo de 2 segundos.
Então ele chega na caixa aqui e fica esperando a gente finalizar o processo. Então a gente aperta o stop, ele já finaliza tudo, já deixa aqui até tudo como falso, como vocês podem observar. E ele já retorna também essa peça à posição inicial. Então é isso, pessoal. Obrigada.